Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Hoje eu estou com uma webcam, né? Eu estava aí com o computador com a webcam quebrada e ainda tá, né? Tanto é que eu adquiri uma webcam para que vocês, na verdade, pudessem ver eu dando aula. Então, pessoal, vamos hoje falar sobre a questão da reprodução dos fungos. Então, como é que os fungos, na verdade, conseguem se espalhar pelo ambiente, se na verdade eles não se movimentam, eles não se mexem, assim como as plantas, tá? Então, os fungos eles possuem estruturas, tá? Que são células microscópicas que vão ajudar eles a se dispersarem, ou seja, se espalharem. Então, gente, essas células elas são chamadas de esporos, tá? E elas podem ser levadas pelo vento. Os esporos dos cogumelos, eles são produzidos no corpo de frutificação. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês é esse GIF aí, nessa primeira imagenzinha aí que está mostrando, tá? A gente tem aí uma gotinha de água caindo aí no corpo de frutificação desse cogumelo e a gente consegue ver ali saindo uma fumacinha, né, de dentro do corpo de frutificação. Essa fumacinha nada mais é do que esporos, e esses esporos eles vão ser espalhados pelo ambiente, tá? E lógico que existem outras formas de dispersão que a gente vai discutir mais na frente, né? Mas existe aí um mundo imenso de estudos com fungos que só falam sobre essa questão da reprodução deles. Então, aqui nessa segunda imagem, a gente tem aí um fungo conhecido como aspergillus, é um fungo bastante conhecido. E ali a gente tem a parte de cima, né, onde possui aqui, ó, vou até apontar aqui para vocês com a setinha, onde a gente tem aí a parte de cima deles, né, que é onde eles produzem os esporos para que eles também possam se dispersar. Bom, o corpo dos fungos não é constituído apenas pela parte visível dos cogumelos, que a gente chama de corpo de frutificação, e muitas vezes esses fungos eles têm esse formato aí de guarda-chuva, né, com essa parte aí que na verdade a gente chama de chapéu. E, né, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, mostrando aqui o fungo, tá? Aqui a parte do corpo de frutificação, que é o chapéuzinho, essa estrutura aqui, né, que é o estipe ou pé. E mais aqui para baixo a gente tem aí o micélio, que a gente não consegue ver, mas está fixado ali num tronco de uma árvore, tá? Essa segunda imagem aqui, gente, é só para mostrar mesmo como que é uma estrutura padrão de um cogumelo. Então, as hifas do fungo, geralmente, elas podem penetrar na matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela pode estar viva ou morta, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo bem legal, bem interessante. Olha aí, ó. Prestem atenção nesse vídeo, onde tem ali um inseto que ele acabou morrendo, né? E aí você pode ver ali, ó, os fungos, né, saindo de dentro desse organismo. A mesma coisa nesse outro aí, tá? Onde a gente consegue ver aí um gafanhoto, né? E dali de dentro do gafanhoto a gente consegue ver o fungo, na verdade, saindo de dentro dessa matéria orgânica morta. Então, quando um organismo morre, os fungos eles vão crescer em cima dessa matéria orgânica morta. E também podem se desenvolver em uma matéria orgânica viva, tá? Tanto é que existem fungos aí que causam doenças, né, para os seres humanos e para os animais em geral e até mesmo para as plantas. Então, o que eles fazem com essa questão da matéria morta, gente? Eles digerem e absorvem as substâncias que estão nessa matéria orgânica morta ou viva. Uma parte dessas substâncias é utilizada para a construção do corpo deles, porque eles precisam continuar se propagando. E a outra serve também para eles obterem energia, para eles continuarem vivendo, tá? E se reproduzirem e assim por diante. Aí nesse vídeo, né, vou até voltar aqui para vocês verem que coisa interessante, a gente vai falar mais na frente, eles utilizam essa formiguinha aí, ó, para eles, na verdade, escravizarem essa formiga. Eles afetam o sistema nervoso dessa formiga, fazendo com que ela suba, né, no topo de uma árvore
E lá ele vai se desenvolvendo ali, ó, crescendo dentro ali da cabeça da formiga. Você pode observar aí nesse vídeo. E essa formiga, na verdade, vai servir somente para que o fungo consiga dispersar aí os seus esporos nessa planta que está no alto aí. Então, pessoal, uma parte dessa substância, como eu falei, é utilizada para a construção do corpo deles e para obter energia. Um exemplo que nós podemos especificar é esse segundo gifzinho aí, né, que mostra umas frutinhas ali, e você vê que os fungos eles tomaram conta dessas frutas, ou seja, eles estão tirando todos os nutrientes que tem ali nessas frutas, né, nesses alimentos, para que eles possam, na verdade, sobreviver. Então, pessoal, aqui nesse outro esquema, a gente tem a reprodução deles, tá? Só que a gente vai ver de uma forma mais animada. Então, ó, nós temos aí, né, os esporos. Quando um esporo ele cai num substrato, cai no solo, vai surgir uma hifa. Ó, vocês podem observar que a hifa ela vai surgindo. E a partir do momento que essa hifa começa a se desenvolver, vai gerar aí um novo fungo, tá? Ou seja, vai gerar um novo cogumelo. E esse tipo de reprodução, gente, é uma reprodução assexuada, tá? Porque não houve aí um processo em que precisou-se de gametas, ou seja, não ocorreu o processo de fecundação. Então, gente, vamos passar aí para o próximo slide. Esse outro tipo de reprodução aqui também é uma reprodução assexuada, só que ocorre com fungos de levedura, que são organismos unicelulares. Então, você vê aí que uma levedura, ela pode gerar várias células, né? E essas células, elas podem viver em colônia. Na verdade, esse tipo de reprodução aqui, gente, é parecido com a reprodução das bactérias, né? Simplesmente a célula, o organismo unicelular ali, que é uma célula, vai se dividir e formar uma colônia de células. Então, gente, a mesma coisa acontece numa fatia de pão, né? Quando o pão ele tá com fungos, né? E aí depois de um determinado momento, você vê que você deixa ali aquela fatia de pão, você vê que depois o pão tá todo tomado de fungos. Então, o que aconteceu para eles se desenvolverem cada vez mais? Reprodução. Eles estão realizando reprodução assexuada e sexuada ao mesmo tempo. Então, aqui a gente pode ver um fungo, né? Aqui se reproduzindo. Deixa eu pegar aqui o laser para vocês verem. Então, a gente tem aqui um fungo, né? E a gente tem aqui o esporângio. Dentro do esporângio, existem esporos, né? E esses esporos, quando eles caem, é igual àquela situação lá da animação do cogumelo, tá? Esses esporos quando caem aqui do outro lado aí do pão, né? Esses esporos vão germinar. Conforme esses esporos vão germinando, eles vão gerando hifas. Aqui, ó. Gerando hifas e mais hifas, e aí vai gerar um novo fungo, tá? Ou seja, um novo bolor que chamamos, porque geralmente esses fungos que crescem em alimentos são chamados de bolores. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar aí, um pouco mais sobre os fungos, só que de uma forma mais voltada para curiosidade. Eu espero que todos tenham gostado da aula. Me despeço de vocês. Um abraço para todos.